Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos assistem aqui no canal. Agradecendo sempre a presença de vocês, as doações de vocês, né? Todos que fazem os tratamentos são doações que entram para os nossos trabalhos sociais, né? Como sempre, eu sempre gosto de mostrar a vocês e de lembrar que os valores são para as doações, né? Dos animais, das pessoas, das crianças, de quem precisa de cesta básica, tudo isso, não é, pessoal? Às vezes as pessoas vêm na minha porta me pedir um leite para um filho, né? E eu dou, né? A gente dá, mas com essa disposição de ajudar o canal para que o canal possa se manter aqui, né, ganhando alguns trocadinhos para a gente ajudar o próximo. Conforme foi prometido a vocês, nós vamos falar do bônus hora hoje, né? Aquele trabalho que tem no mundo espiritual, quando nos foi mostrado por André Luiz, no livro Nosso Lar, o primeiro livro de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um dos primeiros livros de André Luiz, né? Da série A Vida no Mundo Espiritual, que é o Nosso Lar. Foi ali que a gente passou a conhecer que existe, né, um trabalho remunerado no plano espiritual, vamos dizer assim, né? Ninguém fica lá ocioso se quiser, porque sempre tem trabalho, né? Porque a espiritualidade não gosta de preguiçoso, como nós falamos no último vídeo, né? A espiritualidade não gosta, os mentores não gostam de preguiçosos. A gente tem que sempre estar atuando, de alguma forma, atuando para o bem de todos, de nós mesmos e do próximo. Então aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 22, diz André Luiz assim: notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo e que se recolhera e replicou atenciosa: não, é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho dos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, lá em Nosso Lar, foi aí que André Luiz nos mostrou que trabalhando se tem a recompensa. Todos cooperam. Não, ante meu gesto silencioso de espanto, ela acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção de bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. Olha só, casa para esperar as pessoas da família lá no plano espiritual. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça, compreendeu? Diz ela, né? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão dos amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos. Nos lugares consagrados ao entretenimento ou ao contato de orientadores sábios, né, nas diversas escolas dos ministérios em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, mas nas 24 horas que o dia se constitui. Lá também
segue a mesmo jeitinho daqui, tá, pessoal? 24 horas. É tido que o espírito tem para trabalhar 8 horas, mesma coisa daqui. Ou seja, o plano aqui, o plano Terra, ele é a cópia perfeita, né, do plano espiritual. Ainda mais nosso lar, que é uma colônia ainda muito agarrada à Terra, né? Como já falamos em vários vídeos, ela é um umbral melhorado. Tem que se dar graças a Deus quem for para uma colônia dessas, né? Porque não está jogado aí, né, as situações dos vampiros energéticos, né? Então, os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejam colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Eles ainda deixam ficar mais 4 horas extras, né? Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Aí, mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. André Luiz perguntou à moça, né? Ela falou, sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado, né? Lembrando, né, as organizações da Terra, o mesmo fato daqui. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 horas bônus na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? A senhora sorriu a pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra, né? A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, que é aqui na Terra, né, é o que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente, né, ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Né, é um aprendizado aqui, né, na Terra. Por isso mesmo, né, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos os trabalhadores obcecados pelas questões de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias, né? Amontoam, vão amontonando dinheiro nos bancos, né? Amontoam, que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem, né? E que a mesma porcentagem pode ser abdicada a quantos forem chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência de impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos, por exemplo, que se entregam à exploração de interesses outros. E aos operários que matam o tempo. Onde aí a natureza do serviço? Onde há aí a natureza do serviço? Não é mesmo? Há técnicos de indústrias econômicas que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, a maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Ele aqui está fazendo uma crítica, né? Vocês estão reparando aí que André Luiz aqui, ele está metendo o dedo na ferida, fazendo uma crítica a quem não faz quase nada e quer ganhar muito, né? Como a gente está vendo ultimamente, então a coisa piorou, né? Muita gente querendo ganhar muito, mas não tem experiência nas coisas, né? Nós estamos vendo aí gente aí ganhando cargos que não tem capacidade para os cargos, não tem capacidade para nada que está aí,
e estão sendo aí agraciados com altos salários, né? Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço aos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais desprendidos. Essas palavras despertaram-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora, né, ainda falou: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. Então, pessoal, vamos parar por aqui, porque o capítulo é longo, mas ele quis dizer, e a interlocutora aqui do plano espiritual, que estava dando orientações para André Luiz, ela quis dizer que não adianta trabalhar sem ter a capacidade, né? A gente tem que ter a capacidade para estar num serviço. Não é querer entrar no serviço e ganhar muito sem ter capacidade, como nós estamos vendo aí ultimamente, né? Só estamos vendo isso, né? Além do que, só querem saber de trabalhar para amontoar dinheiro nos bancos, o que traz muitas misérias para a sua alma. Então ela diz também para André Luiz que o verdadeiro bônus horas é aquele que se faz com caridade, né? Então a gente tem que ir trabalhando essa situação aí do bônus hora, né? Para os nossos amigos aqui do canal, para todos que nos assistem, né? Temos que trabalhar com afinco, com carinho, com amor, com paciência, né? Determinando quem é que vai ficar naquele trabalho ali. Se é que você está trabalhando bem, você tem que fazer uma análise íntima para saber e trabalhar melhor, não é mesmo? Tem que trabalhar melhor. Não é trabalhar de qualquer maneira, não é fazer o serviço de qualquer forma, porque lá no plano espiritual, a espiritualidade, os amigos espirituais vê tudo, né? Eles veem tudo. Vocês lembram, André Luiz, no filme Nosso Lar, tem uma parte que ele estava arrogante quando ele já ficou melhor, ele se curou daquele ferimento lá no tratamento espiritual, e ele foi, né, ajudar lá no processo que os espíritos estavam chegando desencarnados na Segunda Guerra, e ele falou que não ia pegar, logo de pronto assim, né? Ele falou que não ia pegar na vassoura porque ele era médico, né? Então lá não tem isso, né? Que é médico, que é engenheiro, que é arquiteto, que é presidente, que é governador, né? Lá não tem isso. Lá não tem, né, pessoal? Lá somos todos iguais. Lá a capa, né, o véu cai, né? O véu aquele véu ali, aquilo cai e se mostra tudo, na verdade. A verdade aparece. Mas depois, quando ele levou um puxão de orelhas, né, da mentora que tomava conta daquele local, ele foi chamado na governadoria, levou um outro pito lá, teve a orelha puxada. E aí foi que ele caiu em si, que ali ele não era médico, ali ele era um espírito que estava ali para colaborar. Foi aí que ele voltou lá, pegou a vassoura, pegou o balde e começou a limpar tudo, né? Porque os espíritos chegavam, exatamente como na Terra, né? Sujando tudo, né? Porque tinham sido feridos por bala, tinha outros caídos por nervosismo, por maluquice, caía lá e vomitava e aquela coisa toda, e ele vendo aquilo, ele pegou a vassoura do balde e saiu limpando. Você vê que é tudo uma extensão daqui da Terra, né, pessoal? Foi aí que os amigos espirituais olharam e viram que aquela máscara dele de médico, que era uma máscara da Terra, tinha caído, né? Foi um aprendizado para André Luiz, né? Logo no começo. Então a leitura do livro Nosso Lar, para quem não conhece a espiritualidade, para quem não sabe ainda como lidar, os primeiros passos de conhecer o plano espiritual, o livro é esse, né? Nosso Lar, né? O primeiro livro do mentor querido André Luiz. Vocês estão compreendendo? Então façam isso, leiam André Luiz, estudem os livros de André Luiz. Sempre tem uma coisa ou outra que entra muito nas experiências nossas aqui da Terra. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês a paciência, agradeço a todos vocês por vocês estarem aqui no canal, tá? As doações podem prosseguir, que a gente sempre precisa de doação. Os tratamentos, as análises, tudo isso vai também para as doações, não é? Então, pessoal,
Quem quiser nos ajudar, colaborar, né? Tá aí embaixo no Mostrar Mais. Agora tá pequenininho aí o Mostrar Mais, né? O Mostrar Mais, que vem aí a descrição do vídeo e vem o Mostrar Mais, ali tem, tá bom? Tem ali tudo que vocês quiserem saber. Quem não quiser passar por Pix, pode passar numa das contas que a gente tem para colaborar conosco aqui. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Namastê para todos. Paz, saúde, prosperidade.